pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e hoje nós vamos para a nossa primeira videoaula sobre métodos estatísticos e vamos fazer uma revisão de probabilidade, mais especificamente de modelos probabilísticos, não é verdade? Então, já está tudo preparado aqui. A gente vai passar para esse conteúdo que é super importante para a disciplina de métodos estatísticos. É impossível conduzir a análise estatística sem conhecer o básico sobre o comportamento dos modelos probabilísticos, das variáveis aleatórias e, na verdade, sobre os cálculos básicos que a gente faz em probabilidade. Então, vamos lá? Bom, hoje então nós vamos falar dos princípios de probabilidade, vamos falar das variáveis aleatórias unidimensionais e vamos falar também sobre um pouquinho das variáveis aleatórias multidimensionais, né? Então, todo o início de probabilidade depende dos axiomas de Kolmogorov. O Kolmogorov, ele formalizou do ponto de vista matemático o funcionamento do cálculo de probabilidades, né? E definiu os princípios, as leis que o cálculo de probabilidades tem que obedecer. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma probabilidade de um evento A definida no no espaço amostral, no nosso espaço amostral ômega, a probabilidade de qualquer evento A nesse espaço ômega tem que ser um número entre 0 e 1. Não existe probabilidade negativa, não existe probabilidade maior do que 1, né? Segundo axioma de Kolmogorov, a probabilidade do espaço amostral é sempre 1 e a probabilidade, portanto, do conjunto vazio é sempre 0, né? Eles são complementares um do outro, né? Mas Davi, o que é o espaço amostral que eu não estou me lembrando? Bom, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, né? Então, quando a gente lista todos os resultados possíveis, quando a gente conduz um experimento e lista todos esses resultados possíveis do experimento, a gente tem o espaço amostral. E o terceiro axioma de Kolmogorov versa a respeito da probabilidade da união finita de eventos disjuntos, né? Então, a gente tem aí A1, A2, AN, todos os eventos que estão definidos no nosso espaço amostral, e a intersecção 2 a 2 desses eventos é vazia, então a gente tem que a probabilidade da união desses eventos é o somatório das probabilidades marginais. Uma vez que a gente tem dois eventos quaisquer A e B definidos no nosso espaço amostral, e a gente está interessado em saber a probabilidade conjunta desses dois eventos, probabilidade conjunta é a mesma coisa que a probabilidade da interseção, né? Definida aqui por esse símbolozinho, um U ao contrário, né? Então, a probabilidade da interseção entre os eventos A e B é a probabilidade do evento A, a probabilidade marginal do evento A, multiplicada pela probabilidade de B condicionada no evento A. A mesma coisa eu poderia escrever de outra maneira a probabilidade conjunta de A e B. Probabilidade de A condicionada em B vezes a probabilidade marginal de B. São duas, né, equivalências aí, né? O que é a probabilidade marginal? O que é a probabilidade conjunta? Desculpa. Então, o que é a probabilidade condicional? A probabilidade condicional trata de quando a gente sabe que alguma coisa já aconteceu. Então, se a gente, quando um determinado evento acontece, ele às vezes traz informação a respeito de outro evento no espaço amostral. Então, quando a gente tem informação de que um determinado evento aconteceu, a gente pode recalcular a probabilidade de um novo evento vir a acontecer, né? Então, quando a gente sabe que o evento A já aconteceu, por exemplo, né, a gente tem
que a probabilidade do evento B ainda acontecer, a gente chama isso daí de probabilidade de B dado A ou probabilidade de B condicionada no evento A. Né? Então, daquela equação a respeito da probabilidade conjunta, a gente pode reescrever essas probabilidades e chegar próximo do que é o teorema de Bayes, né? Então a gente tem aqui, a gente pode reescrever a equaçãozinha da probabilidade conjunta, né, em função da probabilidade condicional. Então a gente fala que a probabilidade de B condicionada em A é a mesma coisa que a probabilidade conjunta de A e B dividida sobre a probabilidade marginal de A. Né? Ou a gente pode trocar os eventos A e B, que são arbitrários, afinal de contas, né? A gente chama de A o que a gente quiser e B o que a gente quiser. Né? A gente pode falar que a probabilidade de A condicionada em B é a probabilidade conjunta de A e B dividido pela probabilidade marginal de B. Então, veja só, o que vem depois da barrinha aqui é o que aparece no denominador da equação. Tá? Dessa divisão aí. Às vezes, a ocorrência de um determinado evento não exerce influência sobre uma nova ocorrência de um outro evento. Né? Às vezes, isso quer dizer que o fato de eu conhecer a realização de um evento às vezes não me traz nenhuma nova informação a respeito de um novo, da ocorrência de um novo evento. Né? Quando isso acontece, a gente diz que os eventos são independentes. Então, esse é basicamente o conceito de independência, um caso particular da probabilidade condicional. Quando a probabilidade condicional é igual à probabilidade marginal, a gente está nessa situação de eventos independentes, né? Porque saber que um determinado evento aconteceu não me traz novas informações para calcular a probabilidade de um novo evento. Exatamente o que eu estava falando. Se a probabilidade de A dado B for igual à probabilidade marginal de A, vai acontecer também que a probabilidade de B condicionada a A vai ser igual à probabilidade marginal de B. Quer dizer que A e B são aí eventos independentes. Dessa forma, quando os eventos são independentes, a probabilidade conjunta desses dois eventos é dada pelo produto das probabilidades marginais. E a gente está mais acostumado com essa forma aqui, né, de falar da probabilidade conjunta dos eventos, a probabilidade da interseção desses eventos, dizendo que é simplesmente a probabilidade, é o produto das probabilidades marginais. Normalmente, quando a gente está estudando probabilidade pela primeira vez, muitas vezes no ensino médio, a gente sempre calcula essas probabilidades como produto, né, de marginais, mesmo sem saber da onde isso daí vem. Na verdade, vem da independência dos eventos, que são caso particular da probabilidade condicional, quando a ocorrência de um determinado evento não traz nenhuma informação a respeito da ocorrência de um novo. Então, a gente, é claro, pode generalizar esses resultados para dois eventos, para N eventos quaisquer. Né? Então, a probabilidade conjunta de A1, A2, a N eventos definidos no espaço amostral é a probabilidade de A1 condicionada na interseção dos demais, né, de A2 a AN. Produto da probabilidade de A2 condicionada nos que sobraram, de A3 até AN, até a gente chegar lá na probabilidade marginal de AN. A gente vai fazendo esse processo. É claro, né? Se os eventos A1, A2, AN, eles forem todos mutuamente independentes,
Então a probabilidade conjunta desses eventos A1 a AN vai ser simplesmente o produtório das probabilidades marginais, né? Então a gente não precisa usar a condicional quando os eventos são independentes, mas veja, apenas quando os eventos são independentes que a gente pode usar o produtório das probabilidades marginais, né? E uma coisa que a gente tem que observar também é que probabilidade marginal que independência 2 a 2, se você pegar dois eventos quaisquer aqui no meio desses de A1 até AN, por exemplo, A3 e A4, aí você verifica que A3 e A4 são independentes. Aí você verifica que A1 e A3 são independentes. Aí você vai verificando a independência 2 a 2 desses eventos todos. Isso não vai implicar que o conjunto dos N eventos seja um conjunto mutuamente independente. Então, apesar de a gente ter que a independência mútua entre esses eventos implica que qualquer par de eventos ali dentro desses N eventos será independente, se eles forem simplesmente independentes 2 a 2, então a gente não garante que eles sejam mutuamente independentes no conjunto todo. Bom, tudo que a gente falou a respeito da probabilidade de eventos, isso daí vai valer para o cálculo das variáveis, para o uso e para o cálculo de probabilidades usando variáveis aleatórias. Então a gente vai ter a mesma coisa, probabilidade condicional, probabilidade marginal, probabilidade conjunta, né? E o conceito de variáveis de independência de eventos se estende a variáveis aleatórias. A gente pode ter também variáveis aleatórias que são independentes, né? Ou não. Mas o que são essas variáveis aleatórias? Bom, é estranho pensar, mas variáveis aleatórias são na realidade funções, né? Então, o que a gente tem elas transformam o espaço amostral, né? Elas têm um domínio, são funções que têm o domínio no espaço amostral e a imagem no que a gente vai chamar de espaço de mensuração, que é o conjunto em que as variáveis aleatórias efetivamente assumem valores, né? Então, enquanto o nosso espaço amostral é o conjunto de todos os resultados de um experimento aleatório, o espaço de mensuração vai ser uma representação numérica desses resultados possíveis no espaço amostral, né? E quando a gente conecta o espaço amostral ao espaço de mensuração, a gente transforma os resultados possíveis do espaço amostral em um número, a gente tem a definição do que é uma variável aleatória, uma função cujo domínio é o espaço amostral e cuja imagem é o espaço de mensuração. A gente não tem que as variáveis aleatórias elas não retornam probabilidades diretamente, né? Elas retornam apenas um característico numérico, né? Retornam uma representação numérica do resultado do experimento aleatório, né? Por exemplo, se a gente estiver fazendo um experimento em que a gente vai jogar uma moeda para cima, a gente pode contar o número de caras. Então, quando a gente transforma os resultados possíveis, cara ou coroa, num número de caras, a gente saiu do espaço amostral e foi para um espaço de mensuração. E é isso que a variável aleatória vai retornar. Ela não retorna a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer. A mesma coisa pode ser se a gente estiver interessado em conhecer a altura de uma determinada população. Por exemplo, eu quero saber qual que é a altura média dos sanjoanenses. E aí eu tiro uma amostra de pessoas e meço a altura dessas pessoas. A variável aleatória não retorna a probabilidade nenhuma de alguém ser menor que 1,70 m, de ser maior que 1,65 m. A variável aleatória simplesmente retorna o número observado. E para calcular as probabilidades usando o conceito de variáveis aleatórias, a gente faz uma representação matemática disso, né? Então a gente tem um resultado aqui, ômega
zinho, que é um resultado elementar no espaço amostral, né? E quando a gente aplica o ômegazinho na variável aleatória, que afinal de contas ela é uma função, a gente fala e a gente tem um resultado aqui possível, né? Do espaço de mensuração menor ou igual a 3. A gente, ao invés de usar essa notação toda gigante aqui, né? A gente vai preferir escrever probabilidade de y ser menor ou igual a 3. Y aqui sendo a nossa variável aleatória. Vamos ver esse exemplo. Vamos supor que o nosso experimento seja lançar duas moedas e verificar o número de caras. Bom, se a gente vai lançar duas moedas, os resultados possíveis desse experimento aleatório vai ser ou vai sair cara e cara, ou vai sair cara e coroa, ou vai sair coroa e cara, ou vai sair coroa e coroa. Então esse é o nosso espaço amostral, né? Cara, cara, coroa, 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 coroa. Por outro lado, se a gente está verificando o número de caras, podem sair 0 caras, ou uma cara, ou duas caras. Porque nessa primeira situação aqui, a gente tem que saíram duas caras. Nessa segunda saiu uma cara, nessa terceira também saiu uma cara, e nessa quarta saíram 0 caras. Então, o espaço de mensuração, a representação numérica desse experimento vai ser esse y cursivo aqui, né, que é o nosso espaço de mensuração, ou 0, ou 1, ou 2. E aí a gente pode perguntar qual que é a probabilidade de serem observadas duas coroas, né, coroas definidas aqui dentro do meu espaço amostral, de forma que o y, que é a variável aleatória, avaliada nesse evento elementar do espaço amostral, vai ser 0, né? Que é um valor, o valor correspondente no espaço de mensuração. Na verdade, a gente vai deixar essa anotação aqui de lado e vai se preocupar muito mais com essa ideia aqui de que probabilidade de y ser igual a 0. Né? É dessa forma que a gente vai trabalhar com as variáveis aleatórias. Então, a probabilidade de y ser igual a 0 vai ser a probabilidade de a gente ter coroa na primeira e coroa na segunda. Como a gente está supondo que o lançamento dessas duas moedas é independente, a gente tem que a probabilidade conjunta, né, vai ser o produto das probabilidades marginais. Sair coroa na primeira, meio, 50%. Sair coroa na segunda cara, 50%, meio vezes meio. E a gente tem aí que a probabilidade de y ser 0 é 1/4. Na verdade, esse exemplo ele é tão simples que não tem muito sentido a gente ficar empregando o conceito de variável aleatória, né? Porque o conceito é um canhão e esse nosso probleminha era muito simples. Porque, inclusive, a gente conseguiu escrever muito facilmente o espaço amostral. Algumas vezes é difícil ou até mesmo impossível, né, escrever o espaço amostral e contar o número de elementos no espaço amostral. Em alguns experimentos aleatórios, a gente tem que o espaço amostral ele não é nem enumerável. Então, é impossível de contar qualquer coisa ali dentro, né? E aí, nessa situação, a gente o conceito de variável aleatória e o cálculo de probabilidades em variáveis aleatórias vai ser muito útil para a gente. Né? Quando a gente tem modelos probabilísticos complexos, né, nesse sentido de que a gente não consegue, nem consegue descrever o que tem dentro do espaço amostral direito, a gente vai precisar de uma função que forneça as probabilidades para a gente na variável aleatória. Porque, como eu disse, a variável aleatória em si não retorna probabilidades, apenas característicos numéricos. Né? Então, a gente vai precisar de uma função que associe a variável aleatória às suas probabilidades. Né? Dependendo do tipo de variável aleatória,
essas funções que vão gerar as probabilidades vão ter propriedades diferentes. Então, como assim tipo de variável aleatória? Esse tipo de variável aleatória está associada ao tipo de variável que a gente estudou lá em estatística descritiva, né? A gente classificava as variáveis como quantitativas ou qualitativas. Se quantitativas, elas poderiam ser discretas ou contínuas. Se qualitativas, elas poderiam ser nominais ou ordinais, né? Então, dependendo do tipo de variável aleatória, a gente vai ter um tipo de função para calcular as probabilidades nessa variável aleatória, ou dessa variável aleatória, melhor dizendo, né? Então, quando a gente tem variáveis quantitativas discretas, a gente vai ter um tipo de função. E a gente vai chamar essas variáveis aleatórias de, quando elas só têm uma dimensão, né, de variáveis aleatórias unidimensionais discretas. A gente sabe que esse tipo de variável aleatória tem que assumir valores em algum subconjunto dos números inteiros, né? Então, por exemplo, saldo de gols. Se a gente está sempre calculando o saldo de gols, pensando no time da casa menos o visitante, né? O número de gols do time da casa menos o número de gols do time visitante, se o time da casa fizer 0 gols e o visitante fizer 2, então o saldo de gols vai ser menos 2, né? Então, por outro lado, o time da casa fizer 3 gols e o time visitante fizer 1, então o saldo de gols é 2. Então a gente tem claramente, aí não existe meio gol, 0,75 gol, 4,22 gol. Então a gente tem sempre passos discretos a respeito do saldo de gols. Inclusive a gente pode ter valores negativos, né? Então a gente tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então esse é uma representação de uma variável aleatória discreta, que a gente chamou de saldo de gols, né? E ela assume um valor nos números inteiros. Claro que é absurdo pensar em menos 100 gols ou pensar em 237 gols. Mas a ideia de que essa variável aleatória pode ter valores negativos e a gente está dando passos de 1 em 1, dá a ideia de que a variável aleatória está assumindo valores em algum subconjunto dos números inteiros. As funções que vão retornar as probabilidades para essa variável aleatória vão ser chamadas de funções de probabilidade. E a gente vai chamar as funções de probabilidade de f de yzão, yzinho, né? E as funções de probabilidade vão retornar para a gente as probabilidades dessa variável associadas a essa variável aleatória, né? Como todo cálculo de probabilidades, as funções de probabilidade precisam respeitar também os axiomas de Kolmogorov. Por isso que a gente começou essa aula falando dos axiomas de Kolmogorov, né? Então, pensando em transpor essa ideia de variáveis aleatórias e funções de probabilidade para os axiomas de Kolmogorov, a gente tem que as funções, as f de yzão e yzinho, precisam atender algumas condições. Primeiro, que se yzão for uma variável aleatória discreta, então note aqui, yzão aqui em letra de forma é discreta se yzão é discreta se ela assume valores num espaço de mensuração. Olha só como mudou o jeito de escrever esse y. Compara o que está em vermelho e o que está em azul. Então, yzão, letra de forma, é variável aleatória. Yzão em letra cursiva é o espaço de mensuração. Então, a variável aleatória yzão é discreta se o espaço de mensuração for algum subconjunto dos números inteiros, né? Tiver contido ou for igual ao conjunto Z.
Nossa segunda condição para a função de probabilidade ser de fato uma função de probabilidade é que todos os valores que ela assume são maiores ou iguais a zero para qualquer yzinho definido no espaço de mensuração. Então agora apareceu um terceiro y aqui que a gente precisa se preocupar com ele, né? Então a gente tem y é variável aleatória se ele tiver escrito de letra de forma variável aleatória, uma função, né, que tem o domínio no espaço amostral e a imagem no espaço de mensuração. Por sua vez, o y de letra de forma aqui em azul, ele vai ser o próprio espaço de mensuração, que são os valores, o conjunto de onde a variável aleatória assume valores, né? E o yzinho é um valorzinho particular do espaço de mensuração. Tá? Por exemplo, a gente está aqui na variável aleatória discreta, o nosso espaço de mensuração está contido nos números inteiros, um valorzinho possível para y minúsculo é 2. Um valor impossível para y minúsculo é 0,7, porque 0,7 não está nos números inteiros. Terceira condição, muito importante essa condição, e é essa condição que a gente usa para mostrar que funções de probabilidade são de fato funções de probabilidades. Quando a gente aplica o somatório na função de probabilidade e esse somatório assume todos os valores possíveis do espaço de mensuração, então tem que dar 1, né? E a probabilidade da variável aleatória y assumir valores entre A e B é o somatório da função de probabilidade para y variando de A até B. E claro que A e B tem que ser valores dentro do espaço de mensuração. E as variáveis aleatórias contínuas são variáveis aleatórias que assumem valores em algum subintervalo real, né? Então, se a gente tinha as discretas que assumiam valores em algum subconjunto dos números inteiros, as nossas variáveis aleatórias contínuas vão assumir valores em algum subintervalo real, né? E as funções que retornam probabilidades para as variáveis aleatórias contínuas são as FDPs, as funções de densidade de probabilidade, que a gente também chama de FY de Yzinho. Assim como as funções de probabilidades, as FDPs têm que atender a algumas condições, na verdade bastante similares àquelas que a gente acabou de ver para as variáveis aleatórias discretas, né? Então a nossa variável aleatória contínua Y, se o espaço de mensuração y em letra de mão aqui for um subintervalo dos números reais, a função densidade de probabilidade também tem que ser maior ou igual a zero para todos os valorzinhos, todos os valorzinhos y, coloquei x aqui, todos os valorzinhos y no espaço de mensuração. E a gente vai trocar o que era somatório por uma integral, né? Então, porque o nosso espaço de mensuração agora é um intervalo, né? Então, se a gente integrar a função densidade de probabilidade no espaço de mensuração, essa integral tem que resultar 1. Se não resultar 1, é porque essa função que você acabou de integrar não é uma FDP. E a probabilidade da variável aleatória assumir quaisquer valores entre A e B vai ser, trocando de somatório para integral, a integral de A até B da função densidade de probabilidade, desde que, é claro, os valores A e B pertençam ao espaço de mensuração. Vamos apagar esse y aqui, que ele está
bagunçando a gente aqui. O que acontece? Uma diferença importante entre as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas é que a função densidade e probabilidade não retorna probabilidades, ela retorna uma densidade, né? E para a gente calcular as probabilidades para as variáveis aleatórias contínuas, a gente vai precisar de um outro conceito, de uma outra função. A gente vai precisar da função de distribuição acumulada. Isso acontece principalmente porque a probabilidade no ponto para uma variável aleatória contínua é sempre zero. Como assim a probabilidade no ponto é sempre zero, Davi? Porque a gente calcula probabilidades para variáveis aleatórias contínuas usando o conceito de área, usando o conceito da integral de Riemann, né? Então, quando a gente vai integrar do ponto, quando a gente faz uma integral num ponto, é sempre zero. Por isso que a probabilidade, se y for uma variável aleatória contínua, a probabilidade dela assumir um valor particular, qualquer que seja ele, vai ser sempre zero. Então, o que a gente vai precisar fazer é calcular a probabilidade da variável assumir valores em intervalos, talvez pequenos, mas precisam ser intervalos, né? Isso vai dar origem para a gente ao conceito de função de distribuição acumulada. Porque ao invés de você ter que ficar resolvendo toda vez a integral da FDP, a gente consegue, em alguns casos, definir quem é a função de distribuição acumulada para simplesmente substituir os valores, né? Qual que é a definição de função de distribuição acumulada, então? A FDA é a Fzão de Yzinho, né? Que ela assume três valores possíveis. 0, se o Yzinho for menor que o menor valor possível do espaço de mensuração, e assume o valor 1 se Yzinho for maior que o maior valor possível do espaço de mensuração. E esses dois casos, eles não são muito interessantes. O que vai gerar para a gente a função de distribuição acumulada, que vai fornecer as probabilidades, é esse caso do meio aqui, né? Então, que é a integral do menor valor possível do espaço de mensuração até o valor de interesse que a gente tenha de calcular a probabilidade da função densidade e probabilidade da variável aleatória. A gente vai ver exemplos, isso daí ficar mais claro. Além da função de distribuição acumulada, uma outra função especial que desempenha um papel importante no cálculo de probabilidades envolvendo variáveis aleatórias é a função de sobrevivência, que é o complementar, né, simplesmente complementar da função de distribuição acumulada. Se a função de distribuição acumulada calcula a probabilidade de y assumir um valor menor que, a função de sobrevivência fornece o valor da probabilidade de y assumir um valor maior que um limiar de interesse aí. E eu trago essa informação a respeito da função de sobrevivência porque a função de sobrevivência tem destaque na análise de risco, né? E na engenharia de produção a gente se preocupa muito com a teoria da confiabilidade e com a análise de risco. Então é por isso que a função de sobrevivência aparece. Inclusive, ela aparece na função de risco instantâneo, né? Que é o resultado desse limite aqui, né? Que eu até fiz a demonstração para vocês em modelos probabilísticos. Inclusive, se você não fez modelos probabilísticos comigo, ou se você está precisando recordar os assuntos de modelos probabilísticos e você não tem acesso ao portal didático 2019/2, você pode me mandar um e-mail. Vou deixar... depois eu escrevo o e-mail e para eu te garantir o acesso lá, tá bom? Essa demonstração aqui não vou fazer agora, que não é o nosso foco aqui, mas a função de sobrevivência tem esse papel importante na análise de risco e no cálculo da função de risco instantâneo. Inclusive, a Hzão de Yzão
de tzinho, né, o risco instantâneo no instante t da variável aleatória é a razão entre a função densidade de probabilidade da variável aleatória e a função de sobrevivência dessa variável aleatória. Conceitos importantes para variáveis aleatórias, sejam elas discretas ou contínuas. Esperança populacional, né? Esperança populacional é a média populacional, a média teórica da população, né? Que depende da função de probabilidade ou da função de densidade de probabilidade, dependendo do caso que a gente tiver, né? Ela sempre vai ser assim, ela é o primeiro momento populacional, é o primeiro momento da população. Então, um momento populacional genérico, esperança de y elevado a t, o tésimo momento dessa variável aleatória, vai ser, escondendo o somatório, escondendo a integral, o que a gente tem? É o produto de y elevado a t vezes a função de probabilidade ou de densidade de probabilidade. Aí aparece, se for discreto, aparece o somatório, se for contínuo, aparece a integral, né? Então, tem quantos momentos tem? Quantos você quiser. Você pode substituir t por 1, tzinho por 2, tzinho por 3 e assim sucessivamente. Os principais momentos populacionais são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Depois do quinto a gente não tem mais interpretação para esses momentos não. O primeiro momento é exatamente a média populacional. Então, se a gente pega nessa expressão aqui, vou chamar de 1. Se a gente pega nessa expressão aqui, substitui o tzinho por 1, a gente tem a média populacional, que é o primeiro momento populacional, né? Então, para calcular a média populacional, a gente pega o yzinho e multiplica ele pela função de probabilidade ou pela função densidade de probabilidade. Soma ou integra, dependendo se o caso é discreto ou contínuo. Um outro momento importante é a variância populacional. A variância populacional está associada ao segundo momento populacional. Ela não é exatamente igual, mas ela está associada ao segundo momento populacional. Por que a gente está interessado em média e variância sempre, Davi? Porque, enquanto a média é uma medida de tendência central, a variância é uma medida de dispersão. E a gente precisa desses dois conceitos para conseguir enxergar o comportamento de qualquer conjunto de dados, né? Claro, outras questões são importantes, por exemplo, simetria, kurtose, claro que são importantes, mas para uma compreensão imediata do seu problema, tendência central e dispersão são em geral suficientes. Depois, com uma análise mais cuidadosa, você vai precisar desses outros momentos também, porque simetria está associada ao terceiro momento e kurtose está associada ao quarto momento. E como eu disse, a partir do quinto momento a gente não sabe mais o que é. Então, como que a gente calcula a variância populacional? Bom, a variância populacional está associada ao segundo momento. Então, o que a gente vai fazer? Pegar aquela primeira expressão lá, substituir o tzinho por 2. Então, o que a gente vai ter? Yzinho quadrado vezes fp ou fdp. E, se for discreto, a gente soma. Se for contínuo, a gente integra, né? Só que isso não fornece a variância. Isso fornece o segundo momento. E a variância não é exatamente igual ao segundo momento. De toda forma, sendo y discreta ou contínua, a gente vai calcular a variância sempre do mesmo jeito. A gente vai pegar o segundo momento e subtrair o quadrado do primeiro momento. Aí você tem a variância populacional, ou também chamado de segundo momento centrado na média. Mas esse é muito complicado. A esperança e a variância têm propriedades muito importantes que vão ser muito úteis para a gente ao trabalhar com modelos probabilísticos, sobretudo modelos probabilísticos multidimensionais, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessas propriedades. A esperança da constante é sempre igual à própria constante.
né? Quando a gente tem a esperança de uma constante multiplicada por uma variável aleatória, a gente pode... A esperança é um operador linear, então a constante Azinho sai para fora aqui. Então fica a esperança de A, Y1 é A esperança de Y1. Esperança de uma combinação linear da variável aleatória, de 1 e de 2 já decorre imediatamente 3 aqui, né? Então, esperança de A mais Bzão Y é A mais Bzão esperança de Y. Essas propriedades não se conservam para a variância. A variância tem as suas próprias propriedades. Variância da constante é zero. Quando a gente tem a variância de uma constante multiplicada pela variável aleatória, a constante sai ao quadrado da variância. Então, variância de A vezes Y, A quadrado vezes variância de Y. De 1 de 2 decorre 3, né? Então, a variância de A mais BY é B quadrado variância de Y, porque a variância de A é zero, né? A variância da constante, melhor dizendo, é zero. E quando a gente tem uma constante multiplicativa, ela sai ao quadrado do operador variância. E a variância da soma de duas variáveis aleatórias vai ser a soma dessas variâncias, desde que essas variáveis aleatórias sejam independentes. Eu vou até voltar aqui para anotar para você. Aqui, ó. Se y1 e y2, isso é muito sério, gente, forem independentes. Seríssimo, tá? Quando y1 e y2, quando a gente está fazendo a soma de variáveis aleatórias não independentes, a gente vai ver logo mais esse caso, a variância dessa soma não é simplesmente a soma das variâncias, vai entrar um outro conceito novo. Uma função interessante que as variáveis aleatórias têm, todas elas discretas e contínuas, é a função geratriz de momentos. Como você pode ter percebido, calcular os momentos populacionais em diferentes modelos probabilísticos nem sempre é uma tarefa simples, porque depende de a gente ficar resolvendo potencialmente muitas integrais. Então, se eu quero calcular o primeiro momento populacional de uma variável aleatória contínua, eu preciso resolver a integral de y vezes a FDP. Se eu quero encontrar a variância, eu preciso resolver a integral de y ao quadrado vezes a FDP. E assim sucessivamente. A função geratriz de momentos é uma função que vai permitir com que a gente obtenha os momentos populacionais resolvendo uma única integral. E a partir da solução dessa integral, a gente começa a fazer as derivadas, e as derivadas vão fornecer diretamente para a gente os momentos, né? Então, a gente vai ter que a função geratriz de momentos para uma variável aleatória y, a mzão de yzão de tzinho, é o cálculo do operador esperança, né, da exponencial de yzão tzinho, que dependendo da discreta de contínua vai ser como? Então, é exponencial yzinho tzinho vezes a fp, no caso discreto, e a exponencial de yzinho tzinho vezes a fdp, no caso contínuo. Uma vez que a gente resolve essa conta aqui, uma vez que a gente resolve essa integral aqui, a gente tem a função geratriz de momentos, ou a função geradora de momentos, a FGM, pronta para a gente. E aí a gente vai começar a derivar esse resultado dessa integral, avaliar, substituir o tzinho por zero, e a gente vai ter justamente os momentos amostrais. Bom, Davi falou um monte de teoria aí. Um monte.
Mas eu tô lembrando que a gente está fazendo uma revisão só dos modelos probabilísticos, né? E a gente estudou em modelos probabilísticos alguns modelos importantes, né? E bastante úteis também, né? Discretos, a gente estudou o binomial, o Poisson e o binomial negativo. Para cada um deles, eu te falei quem que é a função de probabilidade, quem é a esperança, quem é a variância. Provei tudo isso daí para você. Te dei exemplos de utilidade desses modelos, em quais situações do mundo real a gente usa esses modelos, né? E fiz a mesma coisa para os modelos contínuos. A gente abordou o modelo uniforme, o modelo exponencial, o modelo gama, o Weibull e o normal, né? Então, eu não vou me estender sobre cada um desses modelos mais, porque a gente já fez isso daí lá em modelos probabilísticos. Porém, a gente vai precisar resgatar a utilidade desses modelos. Claro, a gente não vai mostrar mais esperança, não vai mostrar mais variância, porque a gente já fez isso. Então, uma das atividades individuais que está disponível lá no portal didático é para você construir um quadro de cada uma das funções de probabilidade, das funções de densidade e probabilidade, dependendo do caso discreto ou contínuo, o espaço de mensuração de cada um desses modelos, porque eles fornecem a aplicação, né? Por exemplo, o modelo Poisson, o espaço de mensuração são todos os números naturais, então a gente está trabalhando necessariamente com algum fenômeno de contagem, né? O espaço paramétrico, que é o conjunto de valores possíveis para os parâmetros de cada um dos modelos probabilísticos, né? A esperança, a variância e os principais usos e aplicações de cada um desses modelos, tá? Isso é muito importante para a gente conseguir ter um bom desempenho daqui para frente. E agora, você e eu vamos fazer um intervalinho antes de entrar no assunto de variáveis aleatórias multidimensionais. Algumas coisas um pouco novas, mas são extensões gerais praticamente das variáveis aleatórias unidimensionais. Então, pessoal, voltando aí do nosso intervalinho, a gente vai tratar agora das variáveis aleatórias multidimensionais, né? Que são, claro, generalizações das variáveis aleatórias unidimensionais. E a gente vai trabalhar agora com fenômenos aleatórios que assumem mais de uma dimensão. Necessariamente, os princípios básicos de probabilidade também precisam ser satisfeitos quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias multidimensionais, né? Os conceitos de probabilidade condicional e independência são cruciais na hora de trabalhar com variáveis aleatórias multidimensionais, né? Mas a gente não vai se preocupar com as questões matemáticas muito profundas, não, nesse curso, né? Vamos tentar entender primeiro o que são essas variáveis aleatórias multidimensionais, né? Até agora, a gente estava trabalhando com experimentos que retornavam um e apenas um característico numérico, né? Então, cada experimento podia fornecer para a gente, no máximo, um único valorzinho. Agora, a gente vai trabalhar com experimentos aleatórios que retornam mais de um característico numérico. Por exemplo, quando a gente mede o tempo até a falha de um determinado componente, né? E além disso, a gente classifica essa falha como simples ou grave. Então, a gente tem aí dois característicos, né? O tempo e o nível do problema, né? O nível da falha, né? Quando a gente está nessa situação, né, que a gente tem mais de uma medição realizada num mesmo elemento, a gente tem a questão das variáveis aleatórias multidimensionais, né? Parece simples de medir o tempo até a falha de alguma coisa e classificar essa falha em duas categorias, parece simples, mas o tratamento probabilístico, os modelos probabilísticos associados a um experimento desse tipo não são tão simples assim, né? A gente vai considerar inicialmente um problema que parece um pouco
artificial, mas ele vai dar as ideias básicas para a gente do funcionamento das variáveis aleatórias multidimensionais. A gente vai começar, claro, primeiro pelo caso discreto, né? Por isso variáveis aleatórias multidimensionais discretas, e depois a gente vai partir para o caso contínuo, né? Vamos supor uma população sensada. O que é uma população sensada? A gente conheceu todos os elementos que compõem a população. Ou seja, a gente não está falando de amostra, a gente está falando da população toda. Né? Nesse caso, a gente está falando de uma população, inclusive, uma população humana. Né? Então, nessa população humana, a gente observou a cor de cabelo e a cor dos olhos de cada pessoa que compõe essa população. Né? Vamos supor que a gente tenha obtido essa tabela de frequências aqui. Né? Então, 27% das pessoas nessa população tem cabelo castanho escuro e olhos escuros. Né? 21% da população tem cabelos castanhos claros e olhos escuros. E assim sucessivamente. Né? É claro que o total dessas porcentagens, né, tem que dar 100%, né, em frequência isso é igual a 1, né? E é interessante notar algumas coisas, né? Aqui eu simplesmente terminei de fazer a divisão, né, 27 por 100, etc, né? E aqui a gente tem 1.00. O que é interessante notar é que o que está em azul aqui dentro, né, dentro da tabelinha aqui, são as probabilidades conjuntas. Então, se eu sortear uma pessoa ao acaso nessa população e perguntar qual que é a probabilidade dela ter cabelo loiro e olhos verdes, você vem aqui e 0.07. Essa é a probabilidade dessa pessoa ter cabelo loiro e olhos verdes. Veja bem, quando eu falei cabelo loiro e olhos verdes, eu claramente estou falando da interseção desses eventos, né? E se é interseção, isso significa probabilidade conjunta. Por isso que eu falei probabilidade conjunta de ter olhos verdes e cabelo loiro, né? Então, enquanto em azul a gente tem as probabilidades conjuntas, né, dos eventos, em vermelho a gente tem as probabilidades marginais. Então, se eu perguntar para você qual que é a probabilidade de uma pessoa qualquer selecionada nessa população ter olhos azuis, você vai vir aqui na linha azul, na linha dos olhos azuis, e olhar o 0.16. Então, seria 0.16 essa probabilidade. O que a gente fez? Como que a gente obteve esse 0.16 aqui, né? A gente simplesmente somou aqui. Somou a linha dos olhos azuis. Similarmente, se eu perguntar para você qual que é a probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso nessa população ter cabelos ruivos, você vai somar a coluna do ruivo aqui e vai achar o 0.14. Em azul, portanto, a gente tem as probabilidades conjuntas entre a cor de cabelo, cor dos olhos e cor de cabelo. E em vermelho a gente tem as probabilidades marginais, tanto da cor dos olhos nas linhas, como a cor dos cabelos nas colunas. E a gente pode se perguntar se para essa população, cor dos olhos e cor dos cabelos são eventos independentes, né? São variáveis independentes, né? Mas antes de a gente tentar responder essa questão diretamente, vamos olhar uma outra população, também sensada, né? Que tem a mesma distribuição marginal, mas a distribuição conjunta dos eventos é diferente. Então, a gente foi numa segunda população, fez o mesmo tipo de censo, né? Observou as cores dos cabelos e as cores dos olhos de cada uma das pessoas e construiu essa tabela de frequências. Coincidentemente, a gente teve as mesmas probabilidades marginais, né? Porém, houve mudança nas probabilidades conjuntas. E aí a gente pode se perguntar se nessa população também existe independência entre a probabilidade
entre a cor de cabelo e a cor de olho. Para responder essa questão, tanto na população 1 quanto na população 2, a gente precisa avaliar as probabilidades condicionais. Né? Então vamos pegar um pedacinho daquela tabela ali e vamos comparar as probabilidades conjunta e marginal das populações 1 e 2, avaliando cor de cabelo e cor de olho, cabelo olho escuro e cabelo castanho escuro. Na população 1, a marginal de olho escuro é 0,64. Na população 2 também, porque eu já tinha te falado que as marginais eram coincidentes. Na população 1, ter cabelos escuros, a marginal 0,32. Na população 2 também. Porém, a gente tem que a conjunta na população 1 ter olhos escuros e cabelos castanhos escuros é 0,27. E na população 2, ter olhos escuros e cabelos castanhos escuros, 0,20. Então, é fácil ver na população 2 que a probabilidade conjunta de olhos escuros e cabelos castanhos escuros é igual ao produto das probabilidades marginais. Então, se eu multiplico aqui na população 2, 0,64 por 0,32 dá exatamente 0,20. Na população 1, essa igualdade não se mantém, né? Então, de cara, a gente pode descartar a independência entre cor de olho e cor de cabelo na população 1. Porque, afinal de contas, só existe independência se a gente puder escrever a probabilidade conjunta como produto das probabilidades marginais. Que a gente comentou sobre isso daí no comecinho da aula. Porém, para garantir que existe independência na população 2, eu preciso verificar todas as caselas, né? Ou seja, todos os produtos das marginais todos os produtos das marginais têm que fornecer a condicional. Se em um caso isso furar, a independência furou também. Tá? Então, todo mundo tem que ter todas as probabilidades, todos os produtos das marginais têm que fornecer as conjuntas, senão a independência não está satisfeita. Né? Claro, existem modelos probabilísticos que levam em consideração a dependência das variáveis, ou seja, a falta de independência. Né? Na maioria das vezes, para os casos discretos, variáveis aleatórias dependentes, multidimensionais dependentes, têm formas complexas. A função de probabilidade conjunta é muito complicada nesses casos. Né? E o mais simples talvez seja o caso Poisson bivariado, que você está fazendo duas contagens no mesmo experimento aleatório. Né? Mas a gente não vai se ocupar desse problema, não, porque ele traz complicações matemáticas desnecessárias para a gente nesse curso. Então, o que a gente vai se concentrar, em geral, nos casos em que as variáveis aleatórias multidimensionais são independentes. Né? Então, vamos supor aqui y1 e y2, duas variáveis aleatórias discretas. Ou seja, o espaço de mensuração da variável aleatória, da primeira variável aleatória, o y1 aqui em letra cursiva, né, tem que estar contido nos números inteiros, e do y2 também, né, porque elas são discretas. Se cada uma delas tem função de probabilidade f de y1 e a outra tem a função de probabilidade f de y2, então a função de probabilidade conjunta dessas duas variáveis aleatórias, a f de y1, y2, vai ser o produto das funções de probabilidade de cada uma dessas variáveis, porque elas são, né, independentes. A gente pode, ao invés de usar a notação
elemento a elemento, ou a notação escalar, era esse o termo que eu estava tentando lembrar, a gente pode usar a notação matricial, né? Então, seja y, vetor, aqui sempre que aparecer em negrito, estou falando de vetor, então seja y, vetor, com duas componentes, y1 e y2, um vetor aleatório. Então, seja y, negrito, né? Um vetor aleatório com espaço de mensuração y, né? Que é dado pelo produto cartesiano entre os espaços de mensuração das componentes desse vetor aleatório, contidos nos números, no conjunto dos números inteiros em duas dimensões, né? O Z2. Então, se as componentes de y, do vetor y, forem independentes, então a função de probabilidade do vetor y vai ser dada pela f de y vetor, dado pelo produto das funções de probabilidade marginais de cada uma das componentes. Além do conceito de independência, um outro conceito muito útil para a gente vai ser o de identidade de distribuição, né? Isso daí vai gerar um tipo de vetor aleatório especial, né? Um tipo de vetor aleatório em que as componentes desse vetor aleatório são variáveis aleatórias I e D, independentes e identicamente distribuídas, né? Então, o que isso quer dizer para a gente, né? Então, se a gente tem variáveis aleatórias y1, y2 e D, independentes e identicamente distribuídas, a gente tem algumas simplificações, que além da conjunta de y1 e y2 ser dada pelo produto das funções de probabilidade marginais, a gente tem que as próprias funções de probabilidade marginais são iguais, né? Então, a distribuição conjunta de y1 e y2 vai ser igual ao produto das funções de probabilidade de y1 e y2, só que a f de y1 e a f de y2 são idênticas, né? Então eu passo esse passo aqui, o passo para essa igualdade aqui, daqui para cá, é feito simplesmente mostrando que eu tirei os índices 1 e 2, porque essas funções de probabilidade são iguais. Mais genericamente, eu posso dar esse passo aqui, mais esse passo aqui ainda, e dizer que quando a gente tem variáveis aleatórias I e D, a função de distribuição conjunta dessas variáveis aleatórias é dada pelo produtório das funções de probabilidade marginais, sendo que essas funções de probabilidade marginais são iguais. Vamos apagar aqui. Vamos ver esse exemplo. Suponha que a gente vai contar o número de defeitos em 4 faces de uma determinada peça, de uma peça mecânica. Bom, em potencial, as médias dos números de defeitos em cada uma dessas faces pode ser diferente, né? Devido aí às dificuldades de lapidação no processo de produção dessas peças. Então, a gente pode supor que o número de defeito em cada face tem uma distribuição Poisson, que é o nosso modelo padrão para contagem, né? Com diferentes médias, ou seja, diferentes parâmetros lambda, né? E que as contagens do número de defeitos em uma face não depende do número de defeitos da outra face. Ou seja, o fato do processo de produção ter falhado na lapidação em uma face não produz efeito, não altera a probabilidade de ter erro na lapidação de uma outra face qualquer. Então, certamente, as variáveis aleatórias que representam os números de defeitos em cada face, elas podem ser modeladas por um modelo Poisson.
Em cada uma dessas variáveis são independentes, porém, elas não são identicamente distribuídas, porque essa informação aqui, ó, potencialmente, as médias dos números de defeitos em cada face será diferente. Então, elas são variáveis aleatórias independentes, porém, ainda não são identicamente distribuídas. Então, do ponto de vista probabilístico, a gente tem que y1, y2, y3 e y4 são variáveis aleatórias independentes, cada uma com uma distribuição Poisson y lambda i. É claro, o nosso i está indo aí variando de 1 a 4. Então, conhecendo o valor de cada um dos lambdas i, que são os parâmetros de média do número de defeitos em cada face, a gente pode se perguntar, né? Primeiro, qual a distribuição conjunta do número de defeitos em todas as faces? Qual a média do número de defeitos por peça? Se a gente supor que o lambda 1 é igual a 3, o lambda 2 é igual a 3,5, o lambda 3 é igual a 4, o lambda 4 é igual a 4,5, qual a probabilidade de a gente encontrar em uma peça qualquer, né, 2 erros, 2 defeitos na face 1, 3 na face 2, 4 na face 3 e 4 erros na face 4? Para esses mesmos valores de lambda i, qual a probabilidade de a gente encontrar 12 ou 13 defeitos no total? E quais simplificações podem emergir do fato de que lambda 1 igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a lambda 4, igual a um lambda i qualquer, geral, né? Isso daí é um problema probabilístico, é um problema de modelos probabilísticos, trabalhando com variáveis aleatórias multidimensionais. Esse exemplo 1 em particular, eu vou resolver esse exemplo 1 com vocês no nosso encontro síncrono, no nosso primeiro webinário, logo depois que você assistir essa aula. Então, mas é bom que você tente já pensar a respeito dessas respostas, tá? E para, inclusive, a gente ter um desempenho melhor durante esses encontros síncronos. Em geral, eu vou fazer isso. Os exemplos e exercícios a gente vai resolver de maneira síncrona, né, nas nossas lives, nos nossos encontros ao vivo. E a parte mais teórica que a gente vai ter nessas videoaulas, até para você poder assistir aí quantas vezes for necessário, né? Depois a gente tira as dúvidas e resolve os exemplos. Bom, em geral, trabalhar com variáveis aleatórias multidimensionais não é uma tarefa fácil e a gente vai gostar muito das simplificações que emergem da independência e da identidade de distribuição. Esses conceitos de independência, identidade e distribuição, a gente está falando aqui primeiro só de probabilidade. E nossa disciplina de métodos estatísticos vai dar um nome diferente para essas variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. É um termo que eu vou fazer um mistério agora, nesse momento, mas ele não é novidade para você. Em modelos probabilísticos, quando a gente trabalhou lá em estatística descritiva, quando a gente trabalhou com um pouquinho de amostragem, eu falei já esse termo. E agora ele vai ter um ressignificado muito mais potente. Então, o conceito de independência e identidade de distribuição é central em probabilidade, mas em particular tem uma profunda implicação sobre os procedimentos, sobre os métodos estatísticos que a gente vai poder aplicar, né? Claro, nem tudo depende de independência, identidade e distribuição, mas no nosso curso todo a gente vai usar dessas simplificações que emergem de quando as variáveis aleatórias têm esse comportamento. Então, sejam y1, y2, agora yn variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas. Então, a distribuição do vetor aleatório y, né, que tem as componentes y1, y2, yn, a distribuição conjunta desse vetor aleatório vai ser dada simplesmente pelo produtório das funções de probabilidade marginais, né? Então, o produtório aqui é justificado pela independência, assim como a distribuição conjunta de eventos independentes é dada pelo produtório das probabilidades marginais, aqui é a mesma coisa. Então, o produtório é justificado pela independência. Esse segundo passo aqui é dado pela identidade de distribuição. É muito sutil a diferença dessa igualdade. Preste atenção, né? O que mudou foi, caiu o índice izinho. Aqui não tem mais o izinho. Então, é muito sutil essa diferença de identidade de distribuição na notação matemática. Mas as simplificações que aparecem da identidade de distribuição são enormes. Então, é por isso que a gente não pode desprezar essa informação, não. Esse índicezinho I mudou tudo, tá? Mudou tudo, facilitou a nossa vida. Então, o que eu acabei de te falar, né? E entrando já em variáveis aleatórias multidimensionais contínuas, né? Não tem muita diferença, não. Na verdade, as variáveis aleatórias contínuas multidimensionais, elas são até mais simples de se trabalhar. Claro que o que vai mudar do discreto para o contínuo é o espaço de mensuração, né? Então, se a gente tem aí um vetor aleatório com n componentes, né? Ela vai ser ela vai ser chamada de vetor aleatório contínuo se os espaços de mensuração marginais forem todos subintervalos reais, né? Então, é claro que o nosso espaço de mensuração aqui da variável aleatória y vai estar contido no Rn, porque a gente tem n componentes, né? Os vetores aleatórios contínuos são matematicamente mais simples até do que os discretos, né? Mesmo quando as componentes desses vetores aleatórios não são sequer independentes, né? Claro, a gente vai sempre obter grandes simplificações do caso I e D. Novamente, I e D, variáveis aleatórias I e D, são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Independentes quer dizer que a distribuição conjunta pode ser obtida pelo produto das marginais. E identicamente distribuídas é que as marginais são todas iguais. Desculpe. Então, vamos ver esse exemplo. Esse exemplo eu vou procurar resolver aqui com vocês, né? Até porque a gente não vai carregar muito a questão de variáveis aleatórias dependentes. E esse é um exemplo, só para você ver como é que funciona, mas a gente não vai precisar muito disso nesse curso. Mas eu faço questão que você tenha um contato, tenha uma noção a respeito do que versa variáveis aleatórias multidimensionais contínuas. Então vamos ver esse exemplo bastante simples. Inclusive, na leitura complementar que eu deixei lá para vocês, eu tirei lá do livro do Meyer. Então, esse exemplo aí trata bem da questão de variáveis aleatórias contínuas multidimensionais que não tem a propriedade de independência. Então, seja y um vetor aleatório uniformemente distribuído na região R. Essa região aí pintadinha em azul, né? Então, essa região R é limitada pela reta y2 igual a y1. Y2 está aqui no eixo das ordenadas, y1 aqui no eixo das abscissas, né? Então, a região R sobre a qual o vetor aleatório está uniformemente distribuído
é limitado pela reta y2 igual a y1 e limitado pelo esse pedaço da parábola aqui, y2 igual a y1 quadrado, né? Além de que os pontos, a origem e o ponto 1, 1 são outros delimitadores dessa região. Então, quando a gente fala que o vetor aleatório está uniformemente distribuído sobre a região R, a gente está falando que as probabilidades dependem da área dessa região R, né? E que, na verdade, elas são todas, qualquer trecho de área vai ter, desde que essas áreas sejam iguais, eles têm a mesma probabilidade, né? Então, se a gente pegar um quadradinho aqui e o outro quadradinho aqui, se esses quadradinhos aqui, se esses dois quadradinhos tiverem a mesma área, então eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Isso quer dizer o uniformemente distribuído sobre a região R, né? Então, a FDP, a função densidade de probabilidade conjunta do vetor aleatório uniformemente distribuído sobre a região R, vai ser 1 sobre a área da região R, né? E o espaço de mensuração é claramente a própria região, né? A variável aleatória não pode assumir valores fora, o vetor aleatório, desculpe, não pode assumir valores fora da região R. Então, como que a gente vai obter esse valor da área da região R? Bom, lá do cálculo 2, né, a área da região R vai ser a integral de 0 até 1, né, de y1 menos y2 quadrado, né, de y1 até y1 quadrado, de 0 até 1. Então, integrando em y, né, a gente vai resolvendo essa integral aí bastante tranquila. Integral de y1 y1 quadrado sobre 2 avaliado de 0 até 1 e menos a integral de y1 quadrado dy1. Então fica y ao cubo sobre 3 avaliado de 0 até 1, faz a continha aí e dá 1/6, né? Portanto, a função densidade de probabilidade desse vetor aleatório vai ser 1 sobre a área é 1/6, portanto a função densidade de probabilidade é igual a 6 se as coordenadas y1 e y2 estiverem definidas na região R, e 0 em caso contrário, né? Caso as coordenadas y1 e y2 estiverem, não pertencerem à região R, né? O valor esperado do meu vetor aleatório, quando a gente aplica o operador esperança a um vetor, a gente simplesmente aplica a esperança a cada um dos elementos desse vetor. Então, para a gente obter a esperança do vetor aleatório, ela vai ter duas componentes. A esperança de y1 e a esperança de y2, porque o nosso vetor aleatório é bidimensional. Acontece que, para a gente obter a esperança do vetor aleatório, a gente vai precisar obter as esperanças das variáveis aleatórias que o compõem. E para a gente obter as esperanças das variáveis aleatórias que compõem o vetor aleatório, a gente precisa das funções de distribuição marginais, né? Então, antes de obter a esperança do vetor aleatório e das componentes, a gente precisa obter as funções de densidade e probabilidade marginais de cada uma das componentes. Como que a gente obtém? Bom, a gente vai integrar fora todas as variáveis que não interessam para a gente. Então, se eu quero a função densidade de probabilidade marginal de y1, o que eu vou fazer é pegar a conjunta e integrar fora o y2, né? Se eu tivesse outras variáveis aleatórias aqui, fosse um vetor aleatório de 4 dimensões, por exemplo, e eu quisesse a marginal da primeira, eu ia fazer a integral da conjunta em relação a y2, em relação a y3 e em relação a y4. Como o meu vetor só tem duas componentes, eu vou integrar para fora a segunda componente, que é a que não me interessa. De forma análoga, se eu estou interessado na marginal da segunda componente, eu vou integrar fora a primeira. Então, eu vou pegar a conjunta e integrar em relação a y1.
Fácil de fazer isso, Davi? Aqui não tem nada de probabilidade. Aqui é só cálculo 2, né? Só precisa de um pouquinho de cálculo 2. Então, para a gente integrar para fora o y2, a gente vai resolver a integral de y² até y1, né? Da conjunta, que é igual a 6, simplesmente, de y2. Então, fica a nossa marginal de y1, 6 de y1 menos y² Isso daqui a gente tira lá da região R, né? Lá de observar o comportamento da região R. E de forma equivalente para y2, a gente vai integrar a conjunta, que é igual a 6, em relação a y1, só que y1 varia de y2 até a raiz de y2, a raiz quadrada de y2. Então, essa é a 6y1 menos y² é a marginal de y1. 6 raiz de y2 menos y2 é a marginal de y2. A partir dessas distribuições marginais, agora a gente poderia calcular, por exemplo, qual que é a probabilidade de y1 ser menor do que meio, né? Eu simplesmente venho e integro de 0 até meio a função de distribuição marginal de y1. Se eu quiser saber a probabilidade de y2 ser maior que 0,7, eu faço a integral de 0,7 até 1 da marginal de y2 e assim sucessivamente, né? Essas probabilidades não são prontamente obtidas da função de distribuição conjunta, né? Então por isso que as marginais, obter as marginais a partir da conjunta é uma coisa importante também. Então, para a gente obter, por fim, as esperanças ou a esperança do vetor aleatório, eu preciso obter as esperanças das componentes, as esperanças marginais, né? Então, a esperança marginal de y1 vai ser a integral de 0 até 1 de y1, é esse igual que tá sobrando, de y1 vezes a FDP de y1, que vai dar meio, e a esperança de y2 também varia de 0 até 1, de y2 vezes a função densidade de probabilidade marginal de y2. 6 sobre 15. Portanto, a esperança do meu vetor aleatório é dado pelas componentes da esperança de y1, que a gente achou que é meio, e a esperança de y2, que é 6 sobre 15. Davi, estou com um problema de resolver essa integral. Você me chama para a gente conversar. Mas esse não é um problema de modelos probabilísticos, esse é um problema de cálculo. Essas esperanças são de certa forma intuitivas, né? Porque a gente tinha a nossa função de densidade de probabilidade de y1 era uma parábola, né? Então a esperança vai estar bem no centro da parábola. A nossa função de densidade de probabilidade marginal de y2 tinha a ver com uma raiz quadrada, então aqui a gente tem um comportamento daquela função que não é simétrica, né? Então é por isso que a média aqui, a esperança populacional não coincide com o pico, enquanto essa função aqui é simétrica. Quando a função de densidade de probabilidade é simétrica, a média vai estar normalmente no pico. Quando ela é assimétrica, ela vai estar deslocada dependendo do sinal da simetria, né? Essa aqui é uma distribuição assimétrica à direita, portanto a esperança está deslocada à direita do pico, do máximo, né? É claro, as variáveis aleatórias y1 e y2 que compõem o nosso vetor aleatório não são independentes, porque a função de distribuição conjunta, que é igual a 6, é completamente diferente do produto das funções de distribuição marginais. Não é verdade? Então, a gente sabe que y1 e y2 estão relacionadas, mas o quão relacionadas estão y1 e y2? Essa é uma pergunta interessante e importantíssima. E a gente vai entrar num outro conceito, no conceito de covariância, né?
enquanto variáveis aleatórias unidimensionais não possuem covariância, porque a covariância mede o quão relacionadas duas variáveis aleatórias estão. Então, a gente estava lá no caso unidimensional, a gente só tinha uma variável aleatória, né? Bom, a covariância de y1 e y2, a covariância de duas variáveis aleatórias, é dada pela esperança do produto menos o produto das esperanças marginais. Então, é a esperança conjunta, né, menos o produto das esperanças marginais. Então, é fácil achar o produto das esperanças. A gente já tinha achado que a esperança de y1 era meio, a esperança de y2 era 6/15, então o produto é 1/5, né? Agora que tá. Tudo bem, Davi, o produto das esperanças marginais é tranquilo, que a gente já obteve a marginal, já calculou a esperança, então é só fazer o produto numérico dessas quantidades que a gente encontrou. Mas e agora, como que a gente acha aí a esperança do produto, efetivamente, né? Então, a esperança do produto vai depender da função de distribuição conjunta, né? Como a gente tem o produto de y1 e y2, aparece y1 e y2 aqui. Então, é y1 e y2 vezes a FDP conjunta de y1 e y2. Aqui, a ordem de integração em relação a y2 ou em relação a y1 tem consequências sobre os limites que a gente vai usar para essas integrais aqui. Poderia integrar em y1 primeiro? Poderia, só que aí o limite ia ser outro aqui. Não teria problema nenhum, né? Se a gente resolver essa integral aqui, primeiro integra em relação a y2, depois integra em relação a y1, né? Lembrando lá do cálculo 2, a gente vai ter que a esperança do produto é 1/4. Portanto, a covariância entre y1 e y2 vai ser 1/4 menos 1/5, que é igual a 1/20. É isso quanto essas duas variáveis estão relacionadas. Diferentemente da variância, que é sempre positiva, a covariância pode ser negativa. Então, duas variáveis podem estar tranquilamente negativamente relacionadas. Isso não teria problema nenhum. Bastaria que a esperança do produto fosse menor que o produto das esperanças. Aí a gente ia ter uma covariância negativa. Isso daí é bastante comum. Super possível. E é legal enxergar que a covariância, o conceito de covariância, generaliza, de certa forma, o conceito de variância, né? Porque se a gente tomar a covariância de uma variável sobre ela mesma, a gente tem a esperança do produto y1 vezes y1, por exemplo, né? Menos o produto da esperança, a esperança de y1 vezes a esperança de y1. Se a gente resolve essa continha aqui, a gente vai ter esperança de y1 quadrado menos o quadrado da esperança de y1, que é exatamente a própria variância, né? Que aí nesse caso tem que ser sempre positivo. Uma outra coisa interessante de avaliar é a correlação entre as variáveis. Porque a covariância ela vai fornecer um valor real, né? Lá de menos infinito até mais infinito. E aí, saber exatamente qual a força da relação entre essas duas variáveis fica difícil de imaginar. Por isso que a gente pode trabalhar com o conceito de correlação. O ρ aqui. O ρ de duas variáveis aleatórias, y1 e y2, vai ser dado pela covariância dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias marginais, né? Então, a gente vai ter a covariância entre duas variáveis aleatórias dividida pela raiz quadrada das variâncias marginais. Isso vai estar sempre no intervalo menos 1 a 1. Isso vai ser chamado de correlação populacional. E aí, quando a correlação populacional é igual a 1, as variáveis são idênticas, né? E quando a correlação é igual a menos 1, quer dizer que uma variável é igual a outra multiplicada por menos 1. Uma propriedade interessante da covariância e da correlação, que
que quando as variáveis são independentes, a covariância e a correlação também vão ser sempre nulas, né? Claro, se elas são independentes, elas não têm relação. Então, a covariância e a correlação vai ser nula. Isso é mais ou menos simples de ser demonstrado, né? Inclusive, eu deixei isso daí para você, para você provar isso daí na lista de exercícios, né? Então, mas a gente só vai precisar lembrar que quando a gente tem independência, a distribuição conjunta vai ser o produto das distribuições marginais, e com certa manipulação ali na formulação, na definição de covariância, a gente consegue mostrar que devido à distribuição conjunta ser o produto das marginais, a covariância entre variáveis independentes vai ser zero, né? Então, para a gente mostrar que a covariância de y1 e y2 independentes é zero, a gente só precisa mostrar que a esperança do produto é igual ao produto das esperanças, usando o fato de que a marginal é igual ao produto, que a conjunta é igual ao produto das marginais. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Sejam y1, y2, yn variáveis aleatórias I e D, independentes e identicamente distribuídas. Eu vou parar de falar isso, hein? Agora só vou falar daqui para frente, só vou falar I e D. Cada uma com distribuição de parâmetro gama, exponencial de parâmetro gama. Né? Se você não lembra como que é a função de densidade de probabilidade da distribuição gama, é por isso que eu te deixei como proposta construir aquele quadro. Então, cada yi... mas eu tirei aqui. Então, cada variável aleatória yi tem função de densidade de probabilidade dada por gama exponencial de menos gama yi. Meu espaço de mensuração de cada uma das variáveis aleatórias são os reais positivos. E o meu espaço paramétrico, do parâmetro gama, também é positivo. Por que eu tenho i no y e não tem i no gama? Porque elas são identicamente distribuídas. Então, elas são representáveis. Todas as variáveis aleatórias são representáveis pela mesma distribuição exponencial, com o mesmo parâmetro, né? Vamos obter a função densidade de probabilidade conjunta dessas variáveis aleatórias, porque eu te forneci as marginais aqui, né? E supondo n igual a 5 e gama igual a 3, né? Ou seja, o número de variáveis aleatórias no meu vetor aleatório é 5 e o parâmetro de taxa da distribuição exponencial é igual a 0,3, vamos obter a probabilidade de todas elas serem menores do que 3. É a probabilidade de y e i ser menor do que 3 para todo i. Esse exercício, pessoal, também vou resolver com vocês no nosso primeiro encontro síncrono. E essa foi a primeira videoaula, um pouco mais longa do que o normal. As próximas vão ser um pouquinho mais curtas, mas também para essa semana aí você só tem isso para fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixe o feedback. Qualquer coisa, você me manda um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ou apareceu aí em algum lugar, não sei, vou descobrir o que eu vou fazer ainda, né? É tudo novo. Mas é isso aí. Qualquer coisa, agenda um horário lá comigo para a gente conversar, discutir, discutir suas dúvidas. E até mais. Espero que vocês tenham gostado.